Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Magra Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre emagrecimento. Vamos tratar de temas atuais que impactam diretamente quem precisa perder peso. Vamos descomplicar esses temas que tanto ouvimos por aí e trazer aqui uma visão profissional de forma simples e acessível a todas. Se ficarem com qualquer dúvida, deixe seus comentários nesse vídeo que eu terei o maior prazer em responder. Eu sou a Júlia Leite, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. O tema de hoje é ansiedade e o emagrecimento. Você é uma pessoa ansiosa? Você sabe realmente o que é ansiedade? Você come mais quando está ansiosa? Agora na quarentena isso piorou? O que é ansiedade, gente? Isso é uma doença mesmo? Por que ela está tão ligada ao emagrecimento? Existem alimentos que nos ajudam a controlar a ansiedade? Existem estratégias para isso? Vamos lá. Primeiro, o que é ansiedade? O termo tem várias definições nos dicionários, enfim, aflição, angústia, perturbação causada por incerteza, relação com perigo, etc. Levando-se conta o aspecto técnico, a ansiedade é um fenômeno que ora beneficia, ora nos prejudica, dependendo da circunstância ou da intensidade, podendo tornar-se patológico, ou seja, prejudicar o nosso organismo, nosso corpo. A ansiedade, ela estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz exatamente o contrário, impede as reações. O transtorno de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. Pode se sentir ansioso a maior parte do tempo sem nenhuma razão aparente, ou pode-se ter ansiedade às vezes, mas tão intensamente que a pessoa se sentirá imobilizada, parada. A sensação de ansiedade pode ser tão desconfortável que, para evitá-la, as pessoas deixam de fazer coisas simples, como, por exemplo, usar o elevador, por causa desse desconforto que elas sentem. O transtorno de ansiedade tem sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. Eles aparecem, por exemplo, como preocupações, tensões ou medos exagerados. Por exemplo, a pessoa não consegue relaxar, tem medo de tudo. Sensações contínuas de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Preocupações exageradas com saúde, com dinheiro, com família, com trabalho. Medo extremo de algum objeto ou situação em particular. Medo exagerado, por exemplo, de passar vergonha, de ser humilhado em público. Falta de controle sobre os pensamentos, imagens, sobre as suas atitudes, que se repetem, né? Isso independentemente da vontade deles. Outro sintoma, por exemplo, pavor depois de alguma situação difícil. E esse diagnóstico, ele deve ser feito por um médico. O médico é que faz diagnóstico e o tratamento existe, né? 3 tipos de tratamentos são indicados quando a pessoa é diagnosticada com ansiedade, com a patologia. Medicamentoso, feito por um médico, psicoterapia por um psicólogo ou às vezes um psiquiatra. E essa combinação desses medicamentos é muito importante, medicamento e psiquiatria e psicólogo. Por quê? O medicamento vai controlar aquela coisa crônica e o psicólogo vai tentar achar a causa para melhorar para o futuro. Então, a relação de ansiedade com excesso de peso, ela está intimamente ligada, principalmente a longo prazo. É importante o indivíduo ter consciência se tem realmente essa ansiedade patológica ou não, né? Por isso é essencial buscar ajuda profissional, para diminuir o risco dessas crises de ansiedade descontroladas, a pessoa acabar comendo mais. Sabe aquele vazio dentro do peito? Ele não vai ser preenchido com comida. Então, tem 2 coisas a serem feitas. Primeiro, essa ansiedade é uma doença. Se você vê que está tendo muitas crises, sintomas que eu falei, procure ajuda profissional, médico, psiquiatra. Se não, talvez seja uma ansiedade momentânea que a gente consegue controlar ou melhorar. E é nesse fator que eu vou falar hoje para vocês. Como melhorar e controlar a ansiedade através de alimentação, atividade física
e estratégias aí emocionais. Vamos lá? Normalmente, os pacientes ansiosos se alimentam com pressa. Enxergam a comida apenas como um alento emocional, sem propósito fundamental de nutrir. E se satisfazem com o efeito obtido por esse alimento imediatamente. Porém, este efeito é momentâneo e acaba gerando um ciclo vicioso ruim para a saúde. A ansiedade gera vontade de comer e traz aquela calma momentânea, o alento pouco duradouro, que quando passa, o paciente recomeça aquele ciclo. Vem a culpa, gera mais ansiedade e ele quer comer de novo cada vez mais para curar aqueles sintomas de vazio. Qual a diferença então, gente, entre ansiedade e estresse? O estresse, ele pode ser resumido como um conjunto de fatores externos que causam uma sensação de sobrecarga. Você pode, por exemplo, estar estressado por conta de uma semana complicada, no trabalho, em casa, e desenvolver alguns sintomas ansiosos. Não necessariamente uma pessoa estressada, ela tem ansiedade crônica, mas é bom lembrar que o estresse pode influenciar no surgimento de doenças mentais, ansiedade crônica, patológica e consequente ganho de peso. O que fazer então? Primeiro, manter o tripé de saúde e do peso saudável e equilibrado. Emocional, atividade física e alimentação. Emocional, gente, procurar ajuda profissional. Mudar o foco, ou seja, deixar de ter na comida a solução para amenizar a sua ansiedade. Por exemplo, vai ler, vai fazer atividade física, vai brincar com os filhos, vai fazer um relaxamento, deita no escuro ali com uma música. Meditação e yoga também ajuda bastante. A yoga são exercícios que ajudam na respiração, no bem-estar. E quando eu falar em atividade física, eu vou falar um pouquinho mais da yoga. Próximo ponto, gente, atividade física. Como que ela ajuda na ansiedade? O termo feliz, por exemplo, quando você faz atividade física, no final, você se sente como? Se sente feliz. Por quê? Porque na atividade física, o nosso corpo libera hormônios, né, do bem-estar. Aumenta a liberação de neurotransmissores ligados ao humor, serotonina, endorfina. E assim, manter-se o corpo em movimento é muito importante para diminuir a ansiedade, para a gente se sentir melhor, para a gente se sentir feliz. E a felicidade é contrária à ansiedade, não é verdade? Então, qual atividade física fazer? Vou dar alguns exemplos. Caminhada. Caminhada tem várias vantagens, né? É super acessível, é prática, pode ser feita de todos os lugares. Além disso, ela ainda vai funcionar como um momento de meditação ativa. Você já reparou que enquanto caminha, você dá uma pausa nos pensamentos excessivos, naquela tensão? Talvez essa seja uma pausa reflexiva que você precisava. Talvez caminhar naquele seu horário de maior ansiedade vai te ajudar no corpo e te ajudar a diminuir a ansiedade e você não vai comer ao mesmo tempo. Então, gente, é uma ótima estratégia. Corrida, por exemplo, se você já tem um preparo físico mais avançado, também a corrida você libera mais adrenalina, mais serotonina, vai ajudar bastante no humor. Mas isso você vai correr se você estiver preparado, se você tiver resistência física. E essa modalidade, né, a corrida, ela também está super em alta. Hoje em dia tem vários grupos de corrida. É um espaço, inclusive, para fazer amizade, para interagir com outras pessoas, com pessoas com hábitos de vida saudáveis. É um lugar para fazer amigos, né? Uma super motivação. Mas importante, gente, para fazer corrida, tem que ver se o médico libera, se você não tem problema de saúde, problema de pressão, problema no joelho, tudo isso. E sempre é ideal fazer atividade física com acompanhamento profissional. Um profissional de educação física que vai te orientar direitinho, né? Toda atividade, o ideal é assim, como toda dieta com uma nutricionista, saúde mental com uma psicóloga. Outra atividade muito legal, a dança. Gente, a dança é terapêutico, né? É fácil, você pode ligar o YouTube, ligar a TV e fazer uma aula de dança, aumenta a flexibilidade, trabalha a coordenação motora, vai incentivar a sua criatividade e vai ajudar na sua autoestima. Por ser tão prática, né, divertida, prazerosa, vai aliviar o estresse. Vai aliviar o estresse do dia a dia. Você pode fazer dança junto com os amigos, junto com seus filhos.
Então é uma ótima alternativa para quem está meio desmotivada para treinar em casa. Ah, não tô a fim de ir para academia. Começa a dançar em casa. Gente, eu separei aqui uma lista com os melhores alimentos para combater, prevenir e melhorar sintomas de ansiedade. Então, esses alimentos, eles são super especiais, são alimentos do nosso dia a dia, não é nada mirabolante diferente, e eu vou falar para vocês. Então, eu escolhi 6, 7 alimentos para ajudar na ansiedade. Primeiro, frutas cítricas. Elas são presentes em grande quantidade, o ácido ascórbico, né, a vitamina C. O que acontece? Por que ela é tão boa? Ela ajuda a minimizar os efeitos da ansiedade, porque atua diretamente na redução do cortisol. Assim, o consumo desse grupo de frutas deve ser estimulado, né? E o ideal é que a gente consuma diariamente para melhorar o desempenho das funções cerebrais. A liberação do cortisol pela glândula adrenal ocorre em resposta a episódios de estresse, que normalmente vão contribuir para o aumento da ansiedade e para o aumento do peso. Entretanto, esses eventos negativos são transmitidos para o nosso organismo e, por consequência, né, dificulta o controle da ansiedade e deixa a pessoa mais exposta ao surgimento de outras doenças. O ácido ascórbico, ele faz exatamente o contrário, ele vai diminuir essa produção do cortisol. Segundo alimento-chave, a banana. A banana, essa fruta, contém grande quantidade de triptofano, que é um aminoácido essencial que vai ajudar a liberação da serotonina, que é aquele hormônio que deixa a gente feliz, né? Serotonina é uma substância responsável pelo bom humor, pela alegria, pela felicidade. Então, dessa forma, a ação da serotonina, né, ela vai tornar imprescindível para minimizar e aliviar os sintomas da ansiedade e também da depressão, do desânimo. Além disso, gente, a banana contém importantes minerais. Por exemplo, o potássio, o magnésio. O magnésio está diretamente ligado com recuperação muscular. Tem estudos que falam que magnésio mais alto pode aliviar sintomas de depressão. Então, o zinco e o magnésio, né, esses minerais, eles são fundamentais para o nosso corpo, para a nossa saúde. Quando esses elementos estão estáveis, eles promovem um relaxamento e garantem um sono tranquilo, por exemplo, a recuperação pós-atividade física. Isso é fundamental para liberar essa serotonina. Terceiro, as amêndoas, castanhas, as nozes. Então, além de ricos em vitaminas, proteínas e gorduras boas, tem minerais fundamentais para assegurar o bom funcionamento do nosso corpo. Para efeito do controle, né, da ansiedade, o consumo dessas frutas secas, dessas oleaginosas, como as amêndoas, as castanhas, as nozes, é super importante. É rico em selênio também. Então, o que acontece, né? Como são fontes de minerais, precursores de reações orgânicas fundamentais para a liberação da serotonina, essas oleaginosas estão ali ligados à produção dessas substâncias que vão evitar ansiedade, estresse, depressão. São ricos em vitaminas do complexo B. Então, tudo isso vai ajudar a formar a serotonina, aquele hormônio lá da felicidade. Então, para diminuir estresse, ansiedade, inclusive para controlar a temperatura corporal, manter a estabilidade do apetite, vai ajudar bastante o consumo de castanhas. Só cuidado com as quantidades, tá? 30, 40 gramas ao dia. Mais um alimento, espinafre. Espinafre é rico em ácido fólico, que tem uma função antidepressiva natural. É relevante no combate da ansiedade também. Então, o ácido fólico, sim, aquele que a gente suplementa na gravidez, pode ser encontrado na forma de metilfolato também. Ele vai auxiliar nos processos metabólicos fundamentais para a eliminação de radicais livres, que são substâncias formadas por resíduos, né, e elementos oxidados no corpo, por toxinas, que vão causar o envelhecimento celular. Então, fundamental. Chocolate, gente, sim! Mas chocolate mesmo, cacau, chocolate 70% ou mais. Ele possui flavonoides em sua composição, um antioxidante que também favorece a produção de serotonina. Então, nos níveis ideais, a serotonina aumenta essa sensação de leveza, de bem-estar, melhora o humor, diminui os efeitos negativos da ansiedade.
Então é super importante, são alimentos que vão ajudar nossa mente e nosso corpo. Vocês separaram que é tudo alimento de verdade que a natureza nos deu? Mais um grupo de alimentos, as carnes e os peixes. Então as carnes e os peixes são os alimentos com maior fonte natural de aminoácido do triptofano, né? Então, que é aquele que eu falei que vai induzir a produção de serotonina. Então, como a gente já viu, a função desse aminoácido, juntamente com vitaminas, complexo B, magnésio, zinco, ele vai atuar na produção de serotonina. Então, a principal fonte do aminoácido são as proteínas animais. Tem outras? Tem também, mas estou falando do que tem mais. Então, a serotonina, além de ser fundamental para regular esses níveis de ansiedade, vai ter um papel importante no sono e no humor. Isso é muito importante. Então, gente, incentivar a utilização desses alimentos, comida de verdade, leguminosas, verduras que têm vitaminas e minerais, esses alimentos específicos, oleaginosa, espinafre, banana, por exemplo, vai ajudar a aumentar o triptofano, que é o precursor da serotonina, e deixar o nosso humor melhor, diminuir a ansiedade, o estresse. E para a gente finalizar, gente, é importante a gente falar do trânsito intestinal. Pessoas mais ansiosas, que têm o intestino mais preso, vão sofrer mais. 90% da produção da nossa serotonina é feito no nosso intestino. Então, uma pessoa com o intestino mais preso, com problemas intestinais, por exemplo, ela vai ter uma produção de serotonina super prejudicada. Vocês nunca ouviram que a pessoa com o intestino preso, ela é enfesada? E é literalmente o que acontece, internamente. Então, o organismo não consegue eliminar aquelas toxinas, eliminar as fezes, o organismo vai absorvendo aquilo e isso vai mexendo com o humor. Então, pessoas com intestino preso têm que ter muito cuidado com essa questão de ansiedade, de humor, porque tá tudo ligado com essa produção de serotonina. E tem várias formas da gente melhorar o fluxo intestinal. Então, por exemplo, aumentando o consumo de fibra, por exemplo, aumentando o consumo de água. Tem uma estratégia muito legal que eu falo no consultório, que é a seguinte, é totalmente físico, né? Então, deixa uma garrafinha de meio litro do lado ali no criado-mudo, enfim, do lado da cama. Acordou, despertou, continua deitada, pega a garrafinha, toma o máximo que você conseguiu, ideal até o meio litro. Espera uns 10 minutos ainda com o corpo deitado e aí levanta. Quando você levanta, tem aquela questão física da água descer mais rapidamente e isso ajuda no funcionamento intestinal, acredita? Fora que já tem ali 500 ml de água para o seu consumo diário de água. Então, muita atenção ao intestino. É importante falar também que, por outro lado, existem alguns alimentos que vão piorar, prejudicar o quadro de ansiedade. Quais? Açúcar branco pode gerar alteração de humor e aumentar a ansiedade. Farinhas processadas e refinadas também vão gerar aquela sensação, a mesma sensação do açúcar, né? Eleva o açúcar no sangue, causando mudança de humor, desce o açúcar no sangue, dá vontade de comer de novo, inflama o organismo. Então, eles proporcionam uma sensação de alívio temporário, vão camuflar aquela ansiedade. Mas, na verdade, é que elas vão prejudicar mais ainda o quadro daquela pessoa ansiosa. Então, é importante evitar o consumo de alimentos que inflamem o corpo e que aumentam, intensificam esse processo de ansiedade. Sobretudo, açúcar e os refinados. Bebidas também, gente, tomar muito cuidado com algumas bebidas que podem intensificar os quadros de ansiedade, sobretudo o álcool e a cafeína. Então, muito cuidado e principalmente em crises ansiosas, com o álcool e com a cafeína. Mas, gente, a receita é combinar alimentos, ou seja, uma dieta balanceada com atividade física, com saúde emocional. Lembra do tripé da alimentação que eu tanto falo nos vídeos? Esse tripé vai tornar você menos ansioso, vai fazer com que você consiga descontar menos aquele vazio interior na comida. Então, ouça uma boa música, vá dançar, procure se entreter, no horário que você normalmente fica mais ansioso, procure fazer outra atividade, é um bom horário para fazer atividade física e use de alimentos ricos em triptofano,
ricos nesse aminoácido, que são precursores da serotonina e vão fazer você se sentir melhor. Vamos usar do alimento como nosso remédio para prevenir doenças. Vamos usar o alimento como nosso combustível. O alimento para nos dar melhor energia, para a gente viver melhor. O alimento para nos dar ferramentas para ter menos ansiedade. E não o alimento para curar nossa ansiedade ou aquele vazio que tem na gente. Porque normalmente a gente nessas horas vai procurar alimentos não saudáveis e vira um ciclo vicioso que não é legal. Certo? Espero ter ajudado vocês com tudo isso sobre ansiedade e emagrecimento. Vamos consumir esses alimentos que eu falei, que além de ser saudáveis, alimentos de verdade, vão ajudar na ansiedade e na saúde. E eu espero vocês no próximo vídeo. Dá um joinha se você gostou, mande para os amigos, marquem, escrevam suas dúvidas. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo!